Cara, eu quero começar esse vídeo fazendo uma breve reflexão, né? Vamos refletir juntos. Você sabe, bicho, o que é pior do que um jogador ruim? Do que um bagre, né? O dito bagre. Sabe o que é pior do que um cara ruim, do que um bagre, do que um jogador limitado? É um jogador ruim, é um bagre que se acha bom. Você ser ruim e entender que você é ruim e jogar dentro das suas limitações, ok. Todo time tem um desse. Todo time tem um ruim que é, velho, esforçado, sabe, que joga dentro da sua ruindade. Todo time tem um cara desse. E tudo bem, dá pra aceitar. Agora, o ruim que se acha bom, esse cara é um perigo. Porque em algum momento, ele vai querer provar que ele não é ruim, sabe? O ruim que se acha bom, ele vai querer ser herói em algum momento. Vai ter um jogo onde ele não tá tão ruim que ele vai querer ser herói. E é nesse momento que a torcida vai perder a paciência. Entendeu? Porque a torcida sabe que ele é ruim e sabe que ele acha que é bom, entendeu? E aí, por que eu tô falando tudo isso? Por que eu tô fazendo essa reflexão com vocês? Porque hoje a gente teve uma prova, sabe, visual disso que eu tô falando. Que foi o nosso querido Brandon Podziemski, vulgo Grensky, né? Galera carinhosamente, né, faz essa alusão a esse belo peixe quando se fala do Podziemski. A gente teve o Podziemski tentando ser herói. Ele que muitos acham ruim, muitos acham bagre. Eu admito que eu já achei ele pior, tá? Eu já achei o Podziemski mais bagre. Hoje eu acho ele menos bagre. Só que ele ainda tem traços de bagreza. Só que ele é o bagre, o ruim, que se acha bom. E o que aconteceu? Ele tava fazendo um jogo muito bom, né? Dando aqui o contexto, tá? A gente teve nessa noite Warriors e Knicks se enfrentando no Madison Square Garden. Warriors com seus desfalques habituais, né? O Curry segue fora, Jimmy Butler fora da temporada. O Porzingis, obviamente, não jogou, porque ele não consegue fazer jogos seguidos. Não consegue. Draymond Green fora também, enfim. Warriors com aquela porrada de desfalque, né? Warriors no modo resenha Warriors, né? O mesmo resenha Warriors que quase resenhou Minnesota, né, no último jogo, né? Fez aquele segundo tempo de recuperação e tal. E que arrancou vitórias, né, contra o próprio Denver, fez jogo duro contra o KC, enfim. O resenha Warriors encarou o New York Knicks, que estava completo, né? Com Towns, com Jalen Brunson, com o Anunoby, com o Mikal Bridges, com todo mundo, né? Então, era um jogo onde claramente o Knicks era favorito, onde claramente o resenha Warriors era a zebra, só que o resenha Warriors, o que o resenha Warriors fez? Resenhou! O resenha Warriors resenhou, fez um primeiro tempo muito bom, onde chegou a abrir mais de 20 pontos, se não me engano, abriu 21. Um primeiro tempo onde o Warriors marcou 54 pontos, onde matou 8 bolas de 3, onde teve 3 jogadores com mais de 10 pontos, né? Onde limitou o Knicks a apenas 45, com 41% de field goal, com 5 de 21 para 3, sabe? O Knicks jogou muito mal no primeiro tempo, né? Basicamente só o Jalen Brunson jogou bem. O Brunson marcou 17 pontos e não teve nenhum outro jogador do Knicks com mais de 7. Então, o Golden State, mesmo com todos os desfalques possíveis e, né, sendo zebra no Garden, o Golden State, cara, fez um ótimo primeiro tempo. Foi pro intervalo vencendo por 54-45, chegando a abrir 21. E parecia que a resenha ia acontecer. Só que aí, na volta do intervalo, o Knicks acordou, né? O Knicks ativou, né? Ligou o sinal de alerta. Voltou numa outra pegada do intervalo, muito mais intenso nos dois lados da quadra, muito mais atento, né? Brigando mais ali por segundas posses e tudo. O próprio Towns, né, conseguindo algumas segundas chances importantes, inclusive dos primeiros 12 pontos que o Knicks marcou no terceiro quarto, 7 vieram do Towns, né? Então o Towns ali muito ativo, Jalen Brunson continuando bem, Anunoby aparecendo no jogo. E aí o Knicks foi ali tirando a desvantagem. O Knicks venceu o terceiro quarto, venceu a parcial por 38-26, assumiu a liderança do jogo, conseguiu buscar a virada, né? Fechou o terceiro quarto vencendo por 3. No quarto período, o Knicks chegou a abrir 7, né?
O Knicks chegou a abrir 7, entrando ali por volta dos 6 minutos do quarto período. Só que aí o Resenha Warriors voltou a resenhar, né? Quinten Post apareceu com a bola de 3, ele que fez um muito bom jogo. Infelizmente, na última posse, vacilou, não conseguiu segurar o passe do Gui. O Gui, que inclusive fez um puta de um jogo, sabe? Daqui a pouco eu vou falar mais sobre a atuação do Gui, mas assim, jogo extremamente correto por parte do Gui. Inclusive, faltando 4 minutos, ele baixou a diferença para 2. O Knicks conseguiu abrir vantagem de novo, chegou a abrir acho que 4 ou 6, só que aí, faltando 2 minutos, o Gui de novo apareceu, de novo baixou a diferença para 2, o Gui fez um quarto período de 11 pontos, fez um grande quarto período, mas aí veio, né, Jalen Brunson apareceu, conseguiu uma ótima jogada para cima do Gary Payton, né, um sidestepzinho ali no mid-range, coisa linda, na verdade um step back, né, usou o corpo, conseguiu step back, bola de 2, colocou, né, o Jalen Brunson colocou o Knicks na frente. E aí veio, né, o momento onde o Bagre quis ser herói, né, onde o Bagre quis ser tubarão, né. Falando sobre o jogo em si do Podziemski, e aqui, galera, eu não tô brincando aqui tudo, mas o Podziemski fez um bom jogo, tá? Inclusive, vou além. Ele fez um muito bom jogo, tá? O Podziemski, ele, cara, teve uma noite no Garden de 25 pontos, de 6 assistências, sabe? O Podziemski fez um ótimo jogo, muito bom jogo, né? Mas, na hora de tirar o 10, ele ousou demais. O que ele fez? Vou mostrar o lance aqui pra vocês. Vamos lá. O jogo tava 106-105. Pro Knicks. Faltavam 33 segundos pro jogo acabar. Ou seja, uma bolinha de 2 colocava o Golden State na frente. Então, assim, não tinha a mínima necessidade de tentar uma bola de 3, né? Dava pra ter trabalhado bem a bola, movimentado e buscado uma cesta mais fácil. Inclusive usando as infiltrações do Podziemski, que vinham dando certo. Usando os cuts do Gui, que vinham entrando, inclusive, no quarto período. Então, o Warriors tinha boas alternativas aqui para essa posse. Vamos lá. O Warriors vai pegar a posse aqui, né? Deixa eu só tirar aqui o som. Ó, o Warriors pega a posse e Podziemski com ela. Podziemski que até aqui, jogo assim, nota 9 pro Podziemski, tá? Ele pega a bola e vai. Ó, 20 segundos de posse pro Warriors, 28 segundos para acabar o jogo, um pontinho só atrás no placar. Transição que, cara, o que o Podziemski poderia ter feito aqui? Ele poderia ter, sei lá, chamado um pick and pop com Quinten Post, poderia ter dado essa bola no Will Richard e feito um trabalho off-ball aqui, uma screenzinha fora da bola do Gui, passado aqui para cortar nas costas do garrafão do Warriors. Enfim, um pick and roll normal com o Gary Payton da vida, com o próprio Gui. Cara, ele tinha uma infinidade de possibilidades aqui, tá? Faltavam 18, ele tinha 18 segundos de posse. Um pontinho só atrás. Mas o que ele quis fazer? Ele quis ser herói. Lembra quando o Podziemski falou que ele ia ser que ele ia assumir o time do Curry, que depois do Curry ele ia assumir o time, que ele ia ser o novo dono do Warriors? Lembra quando ele meteu essa banca? E desde ali, né, a torcida meio que pegou um rancinho dele. Não só por conta disso, né? Ele também fez muito jogo ruim, mas a declaração dele foi não precisava. Que ele mostrou que ele realmente acha que ele vai ser o herdeiro do Warriors do Curry. Porque olha o que o cidadão resolve me fazer com 18 segundos de posse e só um ponto atrás jogando fora de casa. Um jogo onde chegou a abrir 20. Olha o que ele faz. Como diria Galvão Bueno, olha o que ele fez. Olha o que ele fez, cara. Olha o arremesso que o cara me tenta, bicho. Sim, na boa, cara. Na boa. Olha isso aqui, cara. Mano, Luiz, mas se ele acerta é gênio. Sim, mas ele não acertou. Por quê? Porque ele não é gênio. Entendeu? Porque ele não é o Curry. Ele não é o Curry pra tentar uma bola dessa. Se é o Curry tentando uma bola dessa, beleza, é o Curry. Mas, gente, é o Podziemski, pô. Sabe, a autoestima do Podziemski não pode ser tão alta assim, sabe? Ele não pode ter uma autoestima tão alta assim. Desculpa, ele não pode. Nesses momentos aqui, o cara, ele tem que entender quem ele é, sabe? Não tô falando que ele não tinha que arremessar. Ele poderia arremessar, mas ele poderia ter tentado um arremesso tão mais simples, sabe? Faz o simples, porra. Você tá perdendo por um ponto, cara. Você tem 18 segundos de posse. Faz o simples, o time tá bem. Beleza, tomou a virada e tudo, mas
tava produzindo no quarto período, o Gui tava quente pra caramba. E assim, nem é questão de bairismo aqui com o Gui, é porque ele realmente tava com 11 pontos no quarto período, cara. Trabalha, usa o Gui. Usa o Gui como cutter, ou usa o Gui até como passador, porque o Gui fez um ótimo jogo passando a bola, criando muitas chances. Tanto que a jogada final, que o Steve Kerr desenhou, foi uma jogada do Gui pegando a bola e passando pro Quinton Post no perímetro, que o Quinton Post não conseguiu segurar a bola. Mas assim, usa o Gui, entendeu? Ou se não quer usar o Gui, usa o pick and roll com o Gary Payton, usa o pick and pop com o Quinton Post, que vinha fazendo um bom jogo. Não tenta um arremesso desse, cara, porque isso aqui, sabe o que isso aqui é? Isso aqui vira munição pra quem não gosta do cara, pra quem chama ele de bagre, pra quem chama ele de ruim, sabe? Eu já, recentemente, inclusive, eu fiz um vídeo elogiando muito o Podziemski num jogo muito bom que ele fez. Agora eu não vou me lembrar ao certo contra quem. Mas era um jogo desses que o Warriors estava todo desfalcado, sabe? Um jogo onde era a zebra e o Podziemski fez um puta quarto período e resolveu o jogo pro Golden State. Elogiei bastante, porque aquele jogo ele foi muito bom, né? Durante 3 quartos ele foi ruim, mas no quarto período ele chamou a responsa. Mas ele chamou a responsa fazendo o simples. Essa bola aqui, cara, assim, ela foi totalmente desnecessária, foi um arremesso burro e foi claramente o Podziemski querendo ser herói. Quando não precisava, ele não precisava ser herói aqui. Se o Warriors perde o jogo, mas sem ele tentar esse arremesso aqui, eu vou te falar, ninguém ia estar falando mal do Podziemski. Não ia ter um puto falando mal dele, porque o jogo dele foi muito bom. Mas aí ele me tenta esse arremesso de merda, que não precisava. E aí, depois disso, o Knicks foi para a linha do lance livre e matou o jogo no lance livre. Então, Luiz, tá falando que a culpa da derrota foi do Podziemski? Não foi dele. Óbvio que não. Muito do Warriors ter quase vencido esse jogo passou pelo jogo do Podziemski, que foi um bom jogo. Mas ele foi muito, sabe... De novo, ele quis muito ser herói. E aí entra naquela reflexão. Você pode, assim, tudo bem você ser ruim, tudo bem você ser bagre, mas saiba que você é bagre e jogue dentro da sua bagreza. Não tenta ser herói, não tenta ser o Curry. Não é porque você joga com o Curry que você vai virar o Curry, entendeu? Não é porque eu... aquilo, né? Não é porque eu morei na garagem do Steve Jobs que eu sou o Steve Jobs, porra. Que eu vou fazer um iPhone, caralho. Que eu vou criar um Macintosh. Saiba quem você é e trabalhe dentro das suas limitações, entendeu? Isso é uma dica pra vida, inclusive. Se você é um profissional medíocre, dentro da sua mediocridade, tente melhorar, mas também não tenta, sabe, não tenta dar um passo maior do que sua perna. Porque você vai acabar quebrando a perna. Assim como aconteceu com o Podziemski, entendeu? Enfim, ele quis ser herói, não deu. E o Warriors, mesmo tendo, né, chegado a abrir 21 pontos de vantagem, tomou a virada no Garden, né, o Knicks conseguiu o comeback, inclusive acho que foi o comeback, foi a maior virada do Knicks na temporada, né, em termos de pontos, né, atrás, no momento em que o Steve Kerr acaba de elogiar o Podziemski pela tentativa de 3. Aí é foda, né? Aí é foda, né, Steve Kerr? Aí, tá vendo? Outra coisa, sabe o que é pior do que um ruim que acha que é bom? Técnico que estimula o ruim a achar que é bom. Isso é pior ainda. O que o Steve Kerr falou sobre a tentativa do Podziemski, abre aspas, eu adorei. Não queria pedir timeout. Queria deixar o jogo fluir. Ele estava sendo marcado pelo Brunson. Vá pra cima, arrisque. O Brunson recuou e ele arremessou. Tá incentivando? Não pode! Steve Kerr! Não! O Steve Kerr que fez um ótimo trabalho hoje, tá? Alguns vão tentar criticar, falar, porra, abriu 20 e perdeu. Não foi por culpa do Steve Kerr, tá? Aqui, hoje, eu não aceito falar mal do Steve Kerr. Hoje o velho não teve culpa. O velho fazer o que tem feito com esse elenco que ele tem na mão, com esse elenco que sobrou pra ele, em meio a tantas lesões, o velho tem que ser elogiado. O velho tem que ser elogiado. Dá pra ele incentivar o Podziemski assim. Beleza que, obviamente, ele não ia chegar na coletiva e falar, porra, o Podziemski tá de brincadeira. Ele não ia falar isso. Mas não incentiva, porra. Quer vai chegar o próximo jogo? Ele vai tentar fazer. Porra, enfim. Mas, independente da Hero Ball ou não do Podziemski, fato é que o Knicks venceu, mereceu a vitória, né? Fez um grande segundo tempo, especialmente o terceiro quarto. O Jalen Brunson, um jogo espetacular, né? 30 pontos pro homem, 9 assistências e matando bolas importantíssimas no final. Gostei do segundo tempo do Towns. Tá? Exagerou numas faltinhas, fez um monte de falta besta, mas... Não um monte de falta besta, mas assim, fez algumas faltas bestinhas.
Mas, assim, 17 pontos com 12 rebotes, muito aguerrido ali no segundo tempo. Jordan Clarkson fez um ótimo segundo tempo, 14 pontos pra ele vindo do banco. Anunoby apareceu bem também com 14 pontos. Agora, Josh Hart... Não, Josh Hart lutou. Mas, pô, o Mikal Bridges fez um jogo muito abaixo. Mitch Robinson contribuindo como sempre, né? Não no ataque, mas contribuindo nos rebotes ofensivos, nos tocos. Enfim, bela virada do Knicks. Foi um jogo bem mais difícil do que deveria, mas venceu. O Knicks chega a 44 vitórias na temporada, 24 vitórias em casa. O Knicks um dos melhores mandantes, né, da temporada. Terceira vitória seguida do Knicks. Segue na cola do Celtics. Diferença entre os dois é de apenas um jogo. E ótimo resultado. Ótimo resultado. Quase foi uma catástrofe, mas conseguiu ali se recuperar e garantiu a vitória. Pelo lado do Warriors, apesar, né, da tentativa de ser herói, o Podziemski ele fez um bom jogo. Se você ignorar essa tentativa dele, foi um bom jogo. Foi um bom jogo. 25 pontos, 6 assistências, mas não precisava ter tentado aquele arremesso, né? Quem jogou pra caralho, assim, foi o Quinton Post, né? Apesar dele não ter segurado a bola ali no último lance, foram 22 pontos com 4 bolas de 3, career high do Quinton Post. Então, assim, fez um bom jogo, 3 tocos também. Gary Payton fez um ótimo jogo vindo do banco, tem que ser elogiado o Luvinha, 19 pontos pra ele. E o Gui, né, cara? O Gui, dedicando aqui um tempinho pra falar sobre o nosso brasileirinho. Mais um jogo extremamente sólido do Gui, né? Um jogo de 20 pontos, 7 rebotes, 7 assistências, contribuindo de todas as formas possíveis, contribuindo em todas as frentes, né? Na criação, na finalização, na defesa. Foram 2 bolas de 3, 2 roubos de bola. Então, assim, um jogo muito bom, tá? Um jogo muito bom do Gui, muito completinho. Segundo jogo de mais de 20 pontos dele na temporada, de 20 ou mais pontos dele na temporada. Fez um quarto período incrível. Ele que contra a Minnesota já havia feito um grande quarto período, né? Ele fez um quarto período de 14 pontos contra a Minnesota. Hoje fez um quarto período de 11. Né? Fazendo o que fez ali no final, matando bolas importantes, boas infiltrações. Então, jogo muito completo do Gui, cara. Muito completo, infelizmente, né? Pra ele, né? O Warriors não ganhou, mas foi mais uma bela atuação. O Gui que hoje não tem discussão, cara. O Gui é consolidado um titular nesse time do Warriors. Sabe? Acho que até quando o Green e o próprio Curry voltar, cara, assim, se sou o Steve Kerr, eu não tiro o Gui do time. E não é por ser brasileiro, é porque realmente a contribuição do Gui vem sendo recorrente, cara. Não é um jogo ou outro que ele contribui. Em todos os jogos ele contribui. E contribui em alto nível. Né? O triple-double do Gui é questão de tempo, gente. Questão de tempo pra ele ter o triple-double dele. E hoje foi um ótimo jogo, cara. No Madison Square Garden, na Meca, sabe? Pô, foi um puta jogo do Gui, cara. Puta jogo do Gui. Mas, né, no fim, o Podziemski quis ser herói e, né, é foda. E vou te falar, tá? Se fosse o Gui tentando esse arremesso, eu também ia criticar, tá? Não é porque é o Podziemski. Se o Gui tentasse esse arremesso também, na mesma condição, eu ia criticar. Se errasse, eu ia criticar do mesmo jeito. Ia criticar do mesmo jeito, só pra pontuar. Porque realmente foi um arremesso que eu não precisava. Não precisava desse arremesso. Na minha concepção também, né, gente? O Steve Kerr elogiou. Steve Kerr sabe muito mais de bola do que eu. Aqui eu só tô expondo minha opinião. Se você concorda, discorda, beleza, tudo bem. Mas na minha opinião foi um arremesso que não precisava ter tentado. Enfim. É isso, minha gente. Vitória do Nicão. Knicks evita a derrota no Garden. O Gui jogou pra caralho, mas não deu. O que você achou do jogo, meu guerreiro? Gostou do que viu? Manda nos comentários. Concorda que o Podziemski não precisava ter tentado aquele arremesso? Ou você acha que, beleza, tava confiante, tinha que tentar mesmo? Manda aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo e é isso, tá bom? Obrigado a todos pela audiência, tamo junto, grande beijo e tchau!